O milagre de Guilherme, a fé que venceu a dor. Guilherme tinha apenas 22 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida. Após meses de dores intensas no abdômen, exames revelaram que ele sofria de oforite autoimune, uma inflamação rara nos ovários que, em seu caso, estava se espalhando e causando complicações graves. Os médicos foram claros: se não fosse controlada, a doença poderia levar à infertilidade e até mesmo a danos irreversíveis em outros órgãos. As medicações eram caras, os efeitos colaterais devastadores, e a cada consulta, a esperança de Guilherme se esvaía. Ele era um jovem trabalhador, filho de pais humildes que sempre lhe ensinaram a confiar em Deus, mas que com o tempo havia se afastado da fé. A rotina de remédios, exames e noites em claro o deixava exausto. Até que certa tarde, enquanto esperava no corredor de um hospital, uma senhora de voz serena se aproximou. Vestida com simplicidade, usando um vestido longo e um lenço na cabeça, ela lhe perguntou se podia orar por ele. Guilherme, sem forças para recusar, apenas assentiu. Meu filho, Deus não esqueceu de você. Na congregação cristã no Brasil, muitos têm sido curados pela fé. Venha conosco no próximo culto. Você vai ver que Deus ainda opera milagres, disse ela, colocando a mão em seu ombro com uma firmeza que transmitia paz. Guilherme não sabia quase nada sobre a CCB, apenas ouvirá falar que era uma igreja onde as pessoas viviam de maneira simples, sem luxos, mas com uma fé inabalável. No domingo seguinte, movido mais pela desesperança do que pela crença, ele entrou em uma das salas de reunião. O que viu o surpreendeu: nenhum instrumento musical, apenas vozes unidas cantando hinos de louvor a Deus. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com modéstia, cantavam com tal devoção que Guilherme sentiu algo diferente no ar. O ancião, um homem de cabelos brancos e olhar sereno, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila, falando da bondade de Deus e da importância da oração. Irmãos, hoje temos aqui um jovem que está passando por uma prova difícil. Vamos orar por ele com fé, porque o Senhor ouve os que clamam com sinceridade, disse o ancião, olhando para Guilherme. Antes que ele percebesse, várias mãos se estenderam em sua direção. Irmãos que nem conhecia começaram a orar em voz alta, com lágrimas nos olhos, pedindo a cura de Guilherme. Ele nunca havia visto tanta fé junta. As palavras deles não eram bonitas ou ensaiadas, mas saíam do coração, e isso comoveu profundamente. Senhor, este jovem é teu. Tu conheces sua dor. Estende tua mão e cura-o, como curaste tantos outros aqui, orava uma irmã mais velha, segurando sua mão com força. Guilherme sentiu algo quebrar dentro de si. Pela primeira vez em meses, permitiu-se chorar. E naquele choro veio um pedido sincero: Deus, se tu existes, me ajuda. Não aguento mais. Nos cultos seguintes, Guilherme passou a frequentar assiduamente. Aprendeu que na CCB não havia espetáculo, apenas adoração verdadeira. Os testemunhos dados de pé, sem microfones ou dramatizações, falavam de milagres reais, pessoas curadas de câncer, famílias restauradas, viciados libertos. Ele ouviu relatos de irmãos que, como ele, haviam chegado quebrantados e saído transformados. Uma noite, durante um culto de oração, o ancião anunciou que haveria a Santa Ceia. Guilherme nunca havia participado antes. Quando o pão e o vinho foram passados, ele os recebeu com reverência, sentindo que aquilo era mais do que um símbolo, era um encontro com Deus. Enquanto orava, uma paz inexplicável encheu seu coração. Guilherme, você crê que Jesus pode curá-lo? Perguntou o ancião, colocando a mão em sua cabeça. Quero crer, irmão. Ajuda minha incredulidade, respondeu com a voz embargada. Naquela mesma semana, Guilherme voltou ao médico para mais exames. O resultado deixou os profissionais atônitos. A inflamação havia regredido drasticamente. Os marcadores que antes estavam altos agora estavam dentro da normalidade. O médico, sem explicação científica, apenas balançou a cabeça e disse: continue fazendo o que está fazendo. Guilherme soube, no fundo da alma, que havia sido curado. Não por mérito próprio, mas pela misericórdia de Deus e pela fé daqueles que oraram por ele. No domingo seguinte, ele se levantou para dar seu testemunho. De pé, como era o costume na CCB, com a voz trêmula, mas firme, contou como Deus o havia livrado. Eu cheguei aqui sem fé, apenas com dor. Mas os irmãos me ensinaram que Deus não desampara os seus. Hoje estou curado não só no corpo, mas na alma. E quero ser batizado nas águas, para seguir a Jesus de verdade, declarou, enquanto muitos irmãos choravam de alegria. O batismo foi um dia de celebração. Naquelas águas, Guilherme enterrou seu passado de dúvidas e medos. Quando saiu, sentiu-se leve, como se uma carga de anos tivesse sido tirada de seus ombros. A lição que ficou não foi apenas sobre a cura física, mas sobre a força da fé simples e sincera.
Guilherme aprendeu que na CCB não havia fórmulas mágicas, apenas pessoas que acreditavam no poder de Deus e viviam isso no dia a dia. A humildade dos irmãos, a seriedade dos cultos, a ausência de ostentação, tudo isso mostrava que Deus se agrada daqueles que o buscam com um coração puro. Hoje Guilherme serve na igreja, ajudando outros que chegam quebrantados, assim como ele chegou. Sempre que alguém lhe pergunta como foi curado, ele responde com um sorriso: "Não foi por mim. Foi pela graça de Deus e pelas orações dos santos." A fé verdadeira não precisa de palcos, só de um coração disposto a confiar. E assim, mais uma história de milagre se junta às muitas que a congregação cristã no Brasil guarda em seu meio, provas vivas de que Deus ainda age quando seu povo ora. A vida de Guilherme mudou tanto que até os médicos ficaram surpresos. Depois de anos tomando remédios fortes e fazendo exames que só mostravam piora, os últimos laudos não indicavam mais nenhum sinal da doença que o deixará acamado. O neurologista, um homem cético que sempre desconfiou de curas milagrosas, balançou a cabeça enquanto olhava as imagens do ressonância. "Isso não faz sentido", murmurou, comparando com os exames antigos. "Pelo menos não pela medicina." Guilherme apenas sorriu, sem discutir. Ele sabia que não era a medicina que o havia curado. Era algo maior, algo que só quem passa por um deserto entende quando finalmente vê o mar se abrir. Mas nem tudo foi fácil depois do milagre. Alguns amigos de antes que o viam como um caso perdido agora o olhavam com desconfiança, como se ele tivesse inventado tudo. Outros, até com inveja, diziam que era sorte. Até sua própria família demorou a aceitar que aquela cura era real. Sua mãe, que tanto chorou ao seu lado nos piores dias, agora o abraçava apertado, mas ainda perguntava baixinho: "E se volta, meu filho?" Guilherme então a levava até a igreja. Não para discutir, mas para que ela visse com seus próprios olhos. Ali não havia lugar para o "e se". Havia apenas o "já está feito". E aos poucos, até ela começou a crer. Um domingo, durante o culto, um jovem entrou mancando, apoiado em moletas. Seu rosto estava marcado pela dor, mas seus olhos brilhavam com uma esperança teimosa. Guilherme o reconheceu imediatamente, era o mesmo olhar que ele teve anos atrás, quando chegou arrastando os pés pela primeira vez. Sem dizer nada, aproximou-se e colocou a mão no ombro do rapaz. "Eu também cheguei assim", sussurrou. "Mas aqui, Deus não olha para o que a gente não pode fazer. Ele olha para o que ele pode fazer por nós." O jovem, chamado Lucas, ouviu e chorou. Não de tristeza, mas daqueles prantos que vêm quando alguém finalmente se sente entendido. Naquele dia, depois da oração dos irmãos, Lucas sentiu algo quente percorrer suas pernas, como se uma corrente elétrica dívida o tocasse. Tremendo, tentou se levantar, e as muletas caíram no chão. Ele andou, primeiro um passo, depois outro, e então correu correu, pelos corredores da igreja, gritando de alegria, enquanto os irmãos louvavam a Deus em lágrimas. Guilherme observava tudo aquilo e lembrava-se de si mesmo. Não era coincidência. Não era sorte. Era o mesmo Deus, o mesmo poder, a mesma igreja que não mudava, mesmo quando o mundo duvidava. Anos se passaram, e Guilherme não é mais aquele homem que chegava arrastando os pés. Agora, ele é um dos que estendem a mão para erguer os outros. Sua casa virou um ponto de apoio para quem precisa de oração, sua vida se tornou um testemunho vivo de que Deus não abandonou seu povo. E toda vez que alguém novo chega à congregação cristã no Brasil com dor no corpo ou na alma, ele conta sua história, sem exageros, sem dramatização, apenas com a verdade simples que mudou tudo. "Eu vim aqui morrendo. Deus me devolveu a vida. Não por merecimento, não por força minha. Só porque Ele é bom. E se fez por mim, pode fazer por você também." E assim, o ciclo continua. Uma vida tocada toca outra. Um milagre leva a outro. E a igreja segue em pé não por causa de paredes ou estruturas, mas porque ali, entre pessoas comuns que creem no extraordinário, Deus ainda escolhe revelar seu poder, hoje, amanhã e sempre. Na mesma semana em que José compartilhava seu testemunho com um jovem desempregado que chegará à igreja com o rosto marcado pela derrota, do outro lado da cidade, uma mulher chamada Maria clamava em silêncio. Ela não era de falar muito, mas suas lágrimas falavam por ela. Há 3 anos os médicos tinham dado um veredito: sua filha não vai andar. A lesão na medula é irreversível. Desde então Maria levava a menina Sofia de 7 anos, nos braços para todo lugar. Não reclamava, mas o peso não era só físico, era uma dor que apertava o peito toda vez que via a filha olhando para as outras crianças correndo no parque. Foi uma irmã da igreja, Dona Ana, que a convenceu a ir à reunião de terça-feira. "Não é só por você, Maria. É por ela também", disse, apontando para Sofia, que sorria mesmo sem entender bem o que se passava.
Maria hesitou. Já tinha ouvido falar de milagres, mas e se fosse só mais uma decepção? Ainda assim, naquela noite, ela entrou na Universal com a filha no colo, sentou-se na última fileira e tentou não chorar quando o pastor começou a orar pelas famílias. O que aconteceu depois, Maria nunca soube explicar direito. Enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas, Sofia, que nunca tinha mexido as pernas, começou a se contorcer no colo da mãe. Maria achou que fosse só um reflexo, até que a menina, com os olhos arregalados, segurou seu rosto com as mãozinhas e disse: "Mãe, eu quero descer." Antes que ela pudesse reagir, Sofia se jogou para frente e ficou de pé. Tremendo sim, mas de pé. Os gritos de glória a Deus encheram o templo. Maria caiu de joelhos, não de dor, mas de gratidão, enquanto a filha dava os primeiros passos cambaleantes em direção aos braços abertos do pastor. Não demorou para que a notícia se espalhasse. Médicos que antes davam laudos sem esperança agora coçavam a cabeça diante dos exames que mostravam a medula de Sofia regenerada. Jornais locais quiseram fazer matérias, mas Maria recuou. Não é para a glória das pessoas, ela dizia. É para quem precisa acreditar que ainda há milagres. E assim, toda semana, ela voltava à igreja, agora com Sofia correndo à sua frente, distribuindo abraços e risadas pelas fileiras. O jovem que José tinha aconselhado, aliás, também estava ali naquela noite. Chama-se Carlos, e chegou à igreja com uma carta de demissão no bolso e a autoestima no chão. Depois de ouvir o testemunho de José, ele se ajoelhou no altar e orou como nunca. 3 dias depois, recebeu uma ligação de uma empresa onde havia se candidato meses atrás. Tivemos um cancelamento e sua vaga foi reaberta. Hoje Carlos é supervisor e, nas horas vagas, visita hospitais com uma equipe da igreja, levando esperança para quem está na UTI, porque ele sabe bem como é sentir que o mundo desabou. E é assim que a Universal segue, não como um lugar de teorias, mas de vidas restauradas. Não como uma religião de rituais vazios, mas como um hospital de almas onde Deus ainda opera. José, Maria, Sofia, Carlos, nomes comuns, histórias que poderiam ser de qualquer um, mas foram deles. Porque em algum momento eles escolheram acreditar que onde o homem diz é impossível, Deus sorri e diz: espere só mais um pouco. E o ciclo não para. Sempre tem mais alguém chegando com o coração partido, mais uma família se ajoelhando no altar, mais um milagre prestes a nascer. Porque a fé, quando é verdadeira, não se esconde atrás de palavras bonitas, ela se prova na vida de quem já foi curado, de quem já foi libertado, de quem já viu o impossível acontecer bem na sua frente. E é por isso que toda noite as luzes da igreja permanecem acesas, não para iluminar um prédio, mas para guiar quem ainda está no escuro, até que eles também possam dizer, com lágrimas nos olhos e certeza no coração: eu vim aqui sem esperança. Deus me deu mais do que eu pedia. E se fez por mim, pode fazer por você também. Era uma quinta-feira à noite quando Dona Maria chegou arrastando os pés pela porta da Universal, o rosto marcado por noites sem dormir e o peso de uma dor que ninguém via, mas que a consumia por dentro. Ela não queria estar ali. Na verdade, não queria estar em lugar nenhum. Há 3 anos, desde que o médico tinha dito aquele nome que soava como uma sentença, depressão severa, ela tinha se trancado em casa, afastado até dos netos, convencida de que não havia mais jeito. Os remédios só a deixavam sonolenta, as palavras de ânimo dos filhos soavam como eco distante, e as orações. Bem, ela nem conseguia mais rezar. Deus esqueceu de mim, pensava, enquanto apertava contra o peito o papel amassado com o endereço da igreja, dado pela vizinha que não desistia dela. Mas naquela noite, algo a empurrou para dentro. Talvez fosse o canto dos fiéis que mesmo de longe parecia abraçar sua alma cansada. Ou talvez fosse apenas o desespero, aquele último suspiro antes de afundar. Ela sentou no fundo, bem perto da saída, pronta para fugir a qualquer momento. Os olhos fixos no chão, ouviu o pastor falar sobre um Deus que não desiste, que busca a ovelha perdida mesmo quando ela mesma já se rendeu. Isso não é para mim, murmurou, mas uma lágrima teimosa escorreu pelo seu rosto. Foi então que a irmã de fé se aproximou. Não com palavras vazias, mas com um olhar que parecia enxergar além da máscara de Dona Maria. Vem, minha filha. Deus está te esperando no altar, disse, estendendo a mão. E algo dentro dela, talvez uma centelha de esperança que ainda resistia, fez com que ela se levantasse. Tremendo, foi até a frente e ajoelhou-se entre dezenas de pessoas que, como ela, carregavam suas batalhas invisíveis. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que ela nunca tinha ouvido antes. Em nome de Jesus, eu quebro essas correntes. O Espírito de Deus está aqui para te libertar hoje. E então aconteceu. Não foi um raio, não foi um trovo.
Foi algo mais profundo, como se uma mão invisível tirasse um manto pesado de cima dela. Dona Maria sentiu o peito arder, os olhos se encherem de luz, e de repente, ela respirou fundo como se fosse a primeira vez em anos. As lágrimas agora não eram de dor, mas de algo que ela nem sabia nomear. Algo como alívio. Como se o fardo que a esmagava tivesse sido levado por alguém maior. Ela se levantou e suas pernas não tremiam mais. O sorriso que brotou em seus lábios não era forçado. Era genuíno, como o de uma criança que redescobre a alegria. Na semana seguinte, ela voltou. Desta vez não arrastando os pés, mas com passos firmes, trazendo consigo a nora, que há meses lutava contra uma enfermidade sem diagnóstico. E assim como um rio que transborda, o milagre de Dona Maria se tornou testemunho para outros. Porque na Universal não são só histórias que se contam, são vidas que se transformam. E toda vez que as portas se abrem, é uma nova chance para quem pensava que já não tinha mais nenhuma. Hoje Dona Maria está de volta à cozinha, fazendo bolos para os netos, cantando hinos enquanto mexe a massa. Os vizinhos não acreditam. Os médicos se surpreendem. Mas ela só sorri e diz com a simplicidade de quem viveu o impossível. Não foi medicina, não foi sorte. Foi Deus. E se Ele fez por mim, pode fazer por qualquer um que chegar lá com fé, mesmo que seja só um grãozinho de mostarda. Porque no final, é isso que a igreja é, um lugar onde o impossível encontra endereço, e onde Deus, todas as noites, repete o mesmo milagre, transformar dor em esperança, escuridão em luz e corações partidos em testemunhos vivos de que sim, Ele ainda opera maravilhas. E foi assim que a notícia do milagre de Dona Maria começou a se espalhar pelo bairro como um vento quente de verão, carregando consigo não só a história de uma cura, mas também a certeza de que onde parece não haver saída, Deus abre uma porta. Não demorou muito para que outras pessoas, carregando suas próprias dores e desesperos, começassem a aparecer na Universal, muitas vezes sem nem saber direito por que estavam ali. Só sabiam que precisavam de algo maior do que elas mesmas. Entre essas pessoas estava o seu João, um homem de mãos calejadas e olhares cansados. Há anos ele lutava contra um vício que o consumia por dentro, roubando sua paz, seu dinheiro e até o respeito da família. As noites eram as piores, enquanto todos dormiam, ele se debatia entre a culpa e a vontade incontrolável de cair novamente. Até que certo dia, depois de mais uma noite sem dormir, passou em frente à igreja e viu um cartaz com os olhos de Dona Maria brilhando numa foto ao lado da frase: Deus ainda faz milagres. Venha ver. Seu João entrou arrastando os pés com vergonha de si mesmo, achando que ninguém ia querer nem olhar para ele. Mas assim que cruzou a porta, algo mudou. Não foram palavras bonitas ou promessas vazias, foi o abraço apertado de um obreiro que, sem nem saber sua história, olhou nos seus olhos e disse: Deus te trouxe até aqui por um motivo. Hoje é o seu dia. E foi. Naquela noite, entre lágrimas e orações fortes, seu João sentiu algo se quebrar dentro dele, como se correntes invisíveis tivessem se partido. Quando saiu dali, não era mais o mesmo. O desejo que o escravizava havia sumido, como se nunca tivesse existido. A família não acreditou de início. A esposa, Dona Rosa, já tinha ouvido tantas promessas antes. Mas quando os dias passaram e seu João continuou firme, até ela foi ver com seus próprios olhos o que estava acontecendo. Hoje, os dois servem juntos na igreja, ajudando outros que chegam como ele chegou, perdidos, mas com o último fio de esperança. E assim, a cada reunião, a história se repete. Como a da jovem Ana, que chegou arrasada depois de um diagnóstico que os médicos disseram não ter cura. Ou a do casal que estava prestes a se separar, mas encontrou na palavra pregada a força para recomeçar. Ou até a do menino Lucas, que parou de ter pesadelos depois que uma obreira orou por ele, e agora sonha em ser pastor para ajudar outras crianças a não terem mais medo. Não são casos isolados. São provas de que onde há fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, Deus age. A Universal não é só um prédio com cadeiras e um púlpito. É um hospital das almas, um refúgio para quem já foi abandonado pela sorte, um lugar onde o impossível vira testemunho. E o mais lindo é que ninguém sai de lá do mesmo jeito que entrou. Porque quando Deus toca uma vida, Ele não faz pela metade. Ele restaura. Ele transforma. Ele faz novo. E assim, a cada noite, mais uma história de milagre começa a ser escrita, e o mundo fica um pouco menos escuro, uma alma de cada vez. E foi assim que, naquela noite de quarta-feira, o milagre de Dona Maria se completou. Após anos lutando contra uma doença que os médicos chamavam de sem cura, ela entrou na Universal arrastando não só o corpo frágil, mas uma alma esmagada pelo "não tem jeito". Oraram por ela com fé simples, mas firme, como quem planta uma semente no deserto e confia na chuva.
Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, Dona Maria sentiu algo que não era alívio, era libertação. Um calor que queimava o medo, uma paz que enxugava as lágrimas antes mesmo que caíssem. Na manhã seguinte, os exames, aqueles que antes só traziam más notícias, mostraram o impossível. A doença havia recuado. Não foi remissão. Foi cura. Os médicos balançaram a cabeça, incrédulos, mas ela sorriu, porque já sabia. Deus não precisa de explicações, só de um coração disposto a crer. E é isso que a Universal ensina, sem palavras bonitas ou fórmulas mágicas, que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que no meio deles, há uma mãe que não desiste de seus filhos. O desempregado que volta para casa com um contrato assinado, a mãe que abraça o filho depois de anos de vícios, o casal que reconstrói um lar sobre as cinzas da traição, todos eles descobrem a mesma verdade. Deus não muda as circunstâncias para nos abençoar. Ele nos transforma dentro delas, para que a bênção seja maior que o milagre. Porque o verdadeiro milagre não é só o tumor que some ou a dívida que se paga. É a alma que aprende a confiar de novo. É o olhar que, depois de tanto chorar, finalmente enxerga a luz. É perceber que mesmo quando o mundo diz, acabou, Deus sussurra, começa agora. E assim, a cada noite, a história se repete, não por acaso, mas por propósito. Porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E você que lê essas palavras hoje, faz parte desse chamado. Talvez sua batalha seja silenciosa, talvez suas lágrimas ainda estejam frescas. Mas saiba, onde a fé, até o impossível tem prazo de validade. E o seu milagre? Ele já está a caminho, basta estender as mãos e receber.